Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor, é o teu pastor, e nada nos faltará. Eu tenho certeza, Ele vai dar tudo quanto nós precisamos no tempo certo, na hora certa. Quando a gente achar que nada mais tem jeito, pode acreditar que o Senhor virá no seu socorro. Diz o salmista no outro salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o próprio salmista diz, ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. Ele está sempre conosco, está sempre disposto e pronto a nos abençoar, a nos livrar de todo mal. A única coisa é que nós temos que ir até Ele, buscar a sua face, pedir, conversar com Deus, nos tornarmos parceiros de Deus nessa vida. Que você tenha esse ímpeto, essa vontade, essa inspiração, essa unção do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos pelo dia de hoje, pela graça do Senhor que está sobre nós, pela misericórdia do Senhor que se renovou nesta manhã. Ó Deus, nós temos todos os motivos do mundo, nós que temos Jesus no coração, que fomos, ó Deus, abençoados com o Espírito Santo da promessa, com o selo da promessa. Nós temos todos os motivos possíveis e cabíveis para glorificarmos o teu nome no dia de hoje e todos os dias da nossa vida. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude agora. O Senhor fale conosco. O Senhor, ó Deus, dirige o nosso pensamento cativo até o teu trono, quando a tua palavra estará sendo ministrada, que nós possamos ser alcançados e tomados pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, e que todos nós sejamos rica e poderosamente abençoados da forma que só o Senhor sabe e pode fazer. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor repreenda o mal das nossas vidas, não permitindo que praga alguma chegue na nossa casa, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que se encontra no Salmo 24. O Salmo 24. Salmo 24 diz o seguinte, dos versículos 1 ao 6. O 23 é o Senhor nosso, o Senhor é o pastor e nada nos faltará, né? É o nosso pastor e nada nos faltará. Mas o 24, ele também é muito fantástico. Diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, ou tudo que nela existe, o mundo e os que nela habitam, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E o salmista responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, que não jura por deuses falsos, ou não jura dolosamente. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia! Esse salmo, ele tem sido um bálsamo para mim há muitos e muitos anos. Ao mesmo tempo em que ele apresenta a inacessibilidade ao lugar santo e faz a gente assim se perguntar se vai conseguir chegar lá ou não, ele também diz que Deus é o Deus de Jacó, a versão ainda não transformada de Israel. Então, com certeza, há esperança para mim, há esperança para você. Se para Jacó teve jeito, tem jeito para nós também. Nós ainda não chegamos lá,
mas Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. E Davi começa esse salmo falando de posições. Ele começa dizendo que Deus é quem manda, porque tudo o que existe na terra, inclusive a própria terra, pertence ao Senhor nosso Deus. E em seguida, Davi se dá conta dessa impossibilidade de subir à presença de Deus de qualquer jeito, ou seja, com mãos e corações sujos, ou seja, atitudes e intenções comprometidas. Agora, para falar a verdade, quem é que escapa dessa triagem? Quem é que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, que nem jura dolosamente, como diz aqui? Ninguém escapa dessa triagem, a não ser aqueles que querem subir ao monte do Senhor, mesmo sabendo que por si só são incapazes. Por si só, isso não é possível. Essa é a conclusão de Davi. Então, a questão, a priori, não é a de ser um santo acabado, eu sou santarrão, eu não erro nunca, eu não faço nada errado, um santo pronto. Não é essa a questão, inicialmente falando. O que a gente precisa prestar atenção aqui é que ele está falando do desejo de ser santo. Ele explica isso ao dizer que aqueles que buscam a face de Deus são assim. Aqueles que estão atrás de Deus, estão indo atrás de Deus, aqueles que desejam isso, que desejam andar com Deus, aqueles que querem subir ao monte do Senhor, ao monte santo do Senhor. Jacó, como vocês sabem, era um sujeito estigmatizado, marcado pelo próprio nome. O nome dele acabou se tornando o seu estilo de vida, enganador, usurpador. Mas quando, anos depois, muitos anos depois, muitas décadas depois, quando Jacó teve a oportunidade de ser abençoado, no encontro marcante que ele tem no Val do Jaboque, ele se agarra com todas as forças que tem, não é? Lutando até conseguir ter a sua vida abençoada e mais ainda, transformada. Então foi o desejo de ser abençoado que lhe deu direito à bênção. Foi por isso que ele conseguiu a bênção e inclusive a transformação na sua vida, o desejo. Ele não era, mas ele queria Deus na sua vida. Ele não conseguia abrir mão, assim, se livrar de quem ele era, sozinho. Por isso ele precisava de Deus. E quando Deus entra na sua vida, a vida dele começa a ser transformada. Nem sempre a gente consegue ser o que gostaria de ser. Para dizer a verdade, quase nunca a gente consegue isso. Mas Deus não desampara quem quer subir até o santo lugar. Deus não fala assim, você não presta, você não vai chegar até aqui. Eu não vou deixar. Não, aqueles que sabem que não são dignos, porque nós não somos e não há quem seja. Mas quem sabe que não é digno e ainda assim quer subir, a você que tem esse desejo, que quer subir à presença de Deus, quer buscar a face do Senhor, quer chegar ao lugar santo, você precisa saber que Deus quer que você faça isso mesmo, que você suba, e Deus vai nos ajudar nisso, a mim e a você e a quem mais quiser. E é interessante o fato de que o ser humano sempre pensa em prosperidade em termos de subida. A gente usa expressões do tipo, sujeito subiu na vida
fazendo isso, fazendo aquilo. Fulana subiu na vida vendendo doce, vendendo roupa. Então, para nós, na nossa cabeça, o verbo subir, ele está ligado a uma existência melhor. Aquilo que está no alto é melhor do que aquilo que está aqui embaixo. Há uma vida melhor, mas para subir na vida é preciso vencer uma porção de obstáculos. Com certeza é. E eu creio que Davi se refere a isso aqui no verso 3 do capítulo 24 do Salmo. Infelizmente, o ser humano não trata essa escalada, não leva para o lado espiritual essa escalada. É quase sempre essa questão de subir na vida, na mente do ser humano, está ligada às coisas materiais. Infelizmente. Agora, uma verdade tem que ser dita aqui: não dá para subir na vida sem Deus. Tudo que se consegue fazer em termos de subir na vida sem Deus é uma escalada para a morte, como teria acontecido com o povo em Gênesis 11, se Deus não tivesse acabado com a festa lá em Babel, na construção da Torre de Babel. Deus teve que intervir, porque aquela escalada sem Deus ia culminar em morte para os homens. Os homens queriam subir, mas sem Deus a coisa não ia terminar bem. Por isso esse plano foi frustrado pelo próprio Deus. Ou subimos da vida com Deus, ou então a ascensão é ilusória e destrutiva. Eu me lembrei, quando estava pensando nisso, de uma reportagem que eu assisti, daí dei uma pesquisadinha. Há vários lugares assim, mas há um trecho na BR-226, no Rio Grande do Norte, conhecido por um fenômeno lá. Qual que é o fenômeno? Se você puser um carro naquele lugar ali, mesmo desligado, com freio de mão sem puxar, vai dar a impressão que ele está subindo, mas na verdade está descendo. É impressionante isso. É uma ilusão de ótica, por causa do relevo, né, do lugar onde a pessoa que observa está. A pessoa que está observando o fenômeno, ela está num grau de inclinação que dá a impressão que o carro está subindo, mas na verdade ele está descendo. É uma ilusão de ótica. Então, assim é a vida de quem tenta subir sem Deus. Pura ilusão, na verdade está descendo. E a vida pode ser assim, uma escalada ou uma descida. Para subir, a gente encontra muitos obstáculos, é sempre muito difícil, mas vale a pena. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Que maravilha, que glória! Elias subiu ao Monte Carmelo para pedir chuva ao Senhor, está lá em 1 Reis 18. Pedro, Tiago e João subiram a um monte alto, junto com Jesus, e lá eles contemplaram a transfiguração de Jesus. Eles viram a glória de Deus. As bênçãos de Deus estão no alto, como nos diz Efésios 1:3. Lá está escrito que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E eu sempre falo desse texto de Efésios em termos de logística. Isso é, bom, se as bênçãos estão lá nas regiões celestiais, a gente tem que dar um jeito de trazê-las para cá. Mas pensando bem, as bênçãos de Deus para cá nunca será tão bom quanto está lá. Por outro lado, como diz o ditado, para baixo todo santo ajuda. Jonas, o profeta Jonas, para fugir de Deus, ele embarca numa descida. O texto lá de Jonas é muito claro. Ele desce para Jope.
Depois ele desce ao fundo do navio e finalmente ele desce ao fundo do mar na barriga de um peixe. Quem quer subir na vida sem Deus acaba descendo. E aqui embaixo a gente tem que se contentar com migalhas, por mais extraordinárias que elas nos pareçam. Perdão. Porque o bom mesmo, gente, está lá em cima. Tem gente que não se interessa em subir na vida. Tem gente que desiste no meio das subidas da vida. Fica por ali mesmo, acha um lugar, se acomoda, fica naquela posição, assim tá bom, né? Não quero me mexer daqui, não quero sair da minha zona de segurança. Mas hoje eu quero incentivar você. Eu quero, na verdade, desafiar você a ir até o topo, a não se contentar com as migalhas, a não se acomodar em nenhum patamar que não seja o topo, que não seja o santo lugar. É lá que você precisa chegar. Então continue subindo. Não olhe para baixo, olhe para cima. É lá que está a verdadeira bênção. A despeito do que quer que aconteça, continue sempre subindo, subindo. É lá no santo lugar que nós vamos nos realizar, de fato. É lá na presença de Deus que vamos experimentar o inefável. Não tem nada na terra que se assemelhe ao que tem lá. Você quer viver para sempre? É lá. Você quer ser feliz para sempre? É lá. Quer experimentar as bênçãos de Deus para sempre? É lá. Quer ver Jesus? É lá. Eu não estou falando de você morrer agora. Eu estou falando desse seu desejo de estar com Deus, de buscar a face de Deus. Porque é essa intenção do coração que Deus vê. O nosso lema, entre tantos outros, a gente devia adotar o lema do super-homem, né? Para o alto e avante. Assim, o cristão não é corredor de 100 metros. O cristão é maratonista. Elias, diz o texto de 1 Reis 19, estava fugindo de Jezabel. E naquela fuga, um anjo vem e dá uma comida para ele. E ali, diz o texto, fortalecido pela comida dada por um anjo, Elias viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Nós somos alimentados por essa comida de Deus que faz com que a gente realize o inimaginável, o impossível. Então nada nesse mundo deveria diminuir o nosso desejo, a nossa vontade de chegar lá. É isso que indica que o sangue de Jesus corre nas veias da gente. E é o sangue de Jesus que nos torna aptos à subida ao santo lugar. É por causa do sangue de Jesus que a gente pode chegar lá. Agora, sem esse desejo, ou se a gente deixar esse desejo se desvanecer, se ele começar a evaporar, nós vamos ficar estagnados, iludidos e satisfeitos com migalhas. Migalhas. Nós não podemos parar de subir por nada. Eu mesmo já comecei muitas coisas na vida e parei, cursos e outras coisas, dieta então nem se fala, mas essa escalada da vida com Deus, de buscar a face de Deus, de chegar no santo lugar, essa escalada eu não posso parar, porque eu estou em busca da bênção final, da bênção que não acaba, da vida eterna, da presença de Jesus face a face. Nada como estar na presença da fonte da vida.
Nada como estar na presença da fonte da juventude, da fonte da felicidade, da fonte de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto isso não chega, a gente vai subindo, como diz Paulo, de glória em glória, lá em 2 Coríntios 3,18. Isso é, a gente vai subindo de superação em superação, de luta em luta, de vitória em vitória, com a graça de Deus, mas sempre subindo. Não como quem vai desistir diante dos obstáculos que surgem, mas como quem vai até o fim, custe o que custar. Não existe aposentadoria quando se trata do chamado de Deus. Nós precisamos continuar seguindo o som da sua voz até o fim, para não nos perdermos. A voz do Senhor é poderosa, diz o Salmo 29, verso 4. Ela nos mantém no caminho e subindo, ela nos mantém lúcidos, ela nos atrai a Ele. Nessa subida, nós vamos ser pressionados, mas não vamos desanimar. Nós vamos ficar perplexos com muitas coisas, mas não vamos nos desesperar. Nós vamos ser perseguidos, mas não vamos nos sentir abandonados. Nós vamos ficar abatidos algumas vezes, mas não seremos destruídos. É o que Paulo nos diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Assim é a vida de quem vive pela fé. A vida de quem quer subir na vida é pela fé e não pelos pés, fazendo um trocadilho, né? É fé e não pé. Por que eu estou falando isso? Porque andar lembra pé, mas a vida de fé não tem a ver com pé. Quem quer subir na vida não faz isso com os pés, faz pela fé. E vida pela fé envolve confiar em Deus, a cada passo, a cada dia, o tempo todo. A vida de quem vive pela fé é dinâmica. Paulo nos ensina isso em Filipenses 3, ao dizer que o movimento que ele fazia era o de avançar, prosseguindo para o alvo, deixando o que tivesse que deixar para trás. Paulo era um insatisfeito no que diz respeito à escalada da fé. Com relação às coisas naturais, ele aprendera a se adaptar em toda e qualquer situação, circunstância, Filipenses 4, de 11 a 13. Mas no tocante às coisas espirituais, ele não se satisfazia de jeito nenhum. Ele queria sempre mais. Por quê? Porque sabia que a fonte é inesgotável. E aqui nós vemos a união do útil ao agradável, da vontade, do desejo de Deus e da vontade, do desejo de quem quer subir na vida. Deus quer que a gente suba. Se você também quiser se adequar ao desejo de Deus, você vai subir. A sua vida vai dar uma arrancada. Você vai na direção do autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Então, isso não é privilégio de pessoas que a gente considera especiais, como o próprio apóstolo Paulo, de quem a gente estava falando agora. Deus quer que todos nós alcancemos o topo do monte, do santo lugar. Ele quer que todos nós entremos no santo lugar. Com certeza nós não temos mãos limpas e coração puro, mas o sangue de Jesus nos purifica e nos torna aptos a estarmos lá. Nós somos tal qual Jacó, mas o sangue de Jesus nos transforma em Israel. Deus está nos chamando para o alto, para o santo lugar. Não é um chamado ao passado, aquele saudosismo de uma fé que já aconteceu e que não volta mais, como já foi bom e agora não.
é um chamado para cima, é um chamado para quem quer subir na vida, para quem deixa o passado para trás e segue adiante. E por que não olhar para trás? Porque o que importa está à nossa frente. Jesus enfrentou tudo o que enfrentou, até a morte de cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta. É o que nos diz Hebreus 12, 2. Ele foi até o fim porque o que o aguardava lá em cima era infinitamente melhor e superior a qualquer glória desse mundo. Ele poderia ter desistido de subir ao Calvário, mas não o fez porque essa escalada valia a pena. Havia uma vitória naquela cruz que resultaria em bênçãos, em redenção para toda a criação. Enquanto muitos desistiriam, enquanto muitos se acomodariam com a vida que têm, Jesus não. Ele subiu ao Calvário para poder subir aos céus e reinar por toda a eternidade. A vida de Jesus foi uma escalada contínua e crescente para o alto, para o céu, para o Santo dos Santos. Isso deveria nos motivar a fazer a mesma coisa. Na verdade, nós nem temos o direito de desistir, de desanimar, de nos acomodarmos com a vida que temos depois do que Jesus fez por nós. E Deus está sempre nos puxando para cima. Ele quer que você suba na vida até chegar no lugar santo. Essa é a direção que Deus nos aponta, sempre para cima, na direção dele, o autor e consumador da nossa fé. Deus não nos trouxe até aqui para jogarmos tudo para o alto, ao menor sinal de problema e desistirmos. Deixando de lado toda a presunção que possa dar a impressão de que a gente se acha, nós podemos dizer que nada pode e nem deve nos impedir de alcançar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa vitória está lá, as nossas realizações estão lá, a nossa felicidade está lá, a vida eterna está lá, nós estamos caminhando para isso. A gente não pode parar. É para lá que eu quero ir, é para lá que você deve querer ir. Esse desejo não pode morrer em você. O céu não é a casa de doces da bruxa malvada de João e Maria, né? A terra é que tem sido assim. Nós nos sentimos atraídos para a vida que a terra nos oferece e a gente fica preso a ela, iludidos por ela. E Jesus veio nos libertar disso para nos levar a uma vida real de bênçãos na presença dele. O céu também não é uma realidade virtual para vivermos fantasias onde tudo dá certo. Porque tem gente que pensa que o céu é assim. Um lugar para onde você vai e lá tudo dá certo, como se você estivesse num mundo virtual criado por você, para você, do melhor jeito possível. Não é, o céu não é isso não. O santo lugar é o lugar da verdadeira liberdade, onde não seremos mais incomodados, escravizados pelo fantasma da morte, do pecado, do medo, do sofrimento, da insegurança, das incertezas, da apatia. Os que buscam a face do Senhor estão nessa escalada que os levará ao topo, ao monte do Senhor. É nessa escalada que a gente está. A gente não pode passar pela vida e parar na vida. A gente tem que continuar. Não desista por causa dos contratempos, não desista por causa dos deslizes, não desista por causa das recaídas, não desista por causa das pessoas.
Deixe o que passou para trás e continue a escalada para o alto e avante. O céu poderia ser uma impossibilidade, mas agora não é mais. O sacrifício de Jesus tornou o lugar santo uma possibilidade e uma realidade para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus. A vida nem sempre é justa, nem sempre é fácil, mas é a oportunidade que nós temos para chegarmos onde Deus quer que cheguemos. Por isso, a gente não deve desprezar. Debaixo do sangue de Jesus, nossas mãos estão limpas e o nosso coração purificado. Suba na vida e chegue até o topo, até o lugar santo. Não se contente com menos do que isso, não se acomode com menos do que isso. Se você é uma daquelas pessoas que desistem facilmente, desista de desistir. Se você é daquelas pessoas que vão até certo ponto e depois se acomodam, não se deixe ser pego na rede do comodismo. O ditado que diz que o bom é inimigo do melhor é verdadeiro, principalmente no que diz respeito ao que Deus tem para aqueles que buscam a sua face. Lute as suas lutas, enfrente os seus gigantes, mas não pare de subir. Você vai chegar lá com a ajuda de Deus, você vai vencer e vai valer a pena e vai ser bom demais, aleluia, glória a Deus. Eu creio, por isso falo com você hoje sobre esse assunto. Não importa se você é bom bastante, você não é, mas o sangue de Jesus nos torna aptos. Então, Deus quer que a gente vá até Ele. Continue buscando ao Senhor, não deixe que o desejo de buscar a Deus morra dentro de você. Não fique iludido com as coisas do mundo, não se deixe prender por essas coisas, esquecendo daquilo que realmente é vida e vida abundante. A pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Em nome de Jesus, dê um jeito de reacender essa chama no seu coração. Fale com Deus, peça para Deus, lute com Deus, para que Ele faça essa chama se acender na sua vida. E que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.